Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, nesse momento possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos na lição, e hoje, terça-feira, 19 de agosto de 2025, dentro desse novo trimestre, a lição 8 de hoje, ela tem como título A Entrega do Decálogo. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículos 1 até 17. E o que nós podemos ver aqui é que Deus entrega as duas tábuas da lei, escritas com o seu próprio dedo em pedra, né? E entrega a Moisés, contendo ali os 10 mandamentos que estabelece a base, né, de um relacionamento para o homem, entre o humano, o homem e Deus, e o relacionamento entre o homem e o próximo, né? Mostrando assim princípios extremamente importantes para uma vida sadia, física, emocional e espiritual. E o decálogo entregue por Deus ali no Monte Sinai, onde o povo ficou ao pé do monte ali, revela princípios de que o homem deve obedecer e estar organizado na sua vida, se ele quer realmente ser salvo, e é marcado em duas partes importantes, que é o relacionamento do homem com Deus, que está na primeira tábua, né, com 4 mandamentos, e o relacionamento do homem com seu próximo, que está na segunda tábua, contendo 6 mandamentos. E o que nós podemos observar na lição de hoje é que Deus, primeiramente, ele mostrou a sua graça ao dar a liberdade ao povo de Israel lá no Egito, né? Fazendo sinais e milagres e salvando Israel realmente do poder do faraó. E só então, depois, é que ele revelou a sua vontade, quando eles já haviam caminhado ali bastante tempo, né? E assim, os mandamentos eles deveriam ser observados pelo povo de Israel, não por realmente uma imposição, mas que eles obedecessem por amor, por gratidão, por um Deus que havia feito muito para aquela nação de Israel. E Jesus, mostrando a importância desses mandamentos, em João 14,15 ele diz, ó, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aí mostra a importância, né, de que Jesus mostra para nós, de que nós devemos realmente amar realmente a Deus para poder observar seus mandamentos. E o que nós podemos ver aqui na lição, porque algo assim maravilhoso que tem bem dentro dessa lição, porque se há um capítulo nas Sagradas Escrituras que ele tem assim, um texto completo que influenciou em vários aspectos, né, a cultura do Ocidente, esse capítulo, esse livro é o livro de Êxodo, do versículos 1 até 17, que ele é conhecido como Decálogo, né, ou seja, os 10 mandamentos. E ele é tão importante que não apenas em termos sim, dos sistemas jurídicos, né, assim de vários países, pela importância, né, da Bíblia, geralmente aqui do Êxodo 20, mas esses capítulos e versículos eles inspiram nas instruções para outros povos também, né? E primeiramente as duas tábuas de pedras entregues por Deus da importância que ela é, né?
Porque alguns países como os Estados Unidos, por exemplo, né, eles se inspiraram a sua Constituição justamente no livro de Êxodo 20, onde está ali o decálogo, né, para fazer valer realmente as leis do seu país, onde até o presidente dos Estados Unidos, chamado Abraham Lincoln, quando ele foi empossado, ele jurou realmente a responsabilidade em cima dessas escrituras, aberta em cima do livro de Êxodo 20. Esse livro ele inspirou o povo de Israel a obedecerem a Deus, mas também a teólogos, né, a éticos, a sociopolíticos que ajudaram a construir a sociedade moderna na qual nós vivemos hoje, que são fruto das reflexões desses 10 mandamentos, dessas 10 palavras dadas por Deus. Afinal, aqui está o verdadeiro amor e caráter de Deus. O decálogo, ele não inicia com os mandamentos, mas ele inicia com uma ação prática de Deus para com o povo de Israel, revelando a sua graça, né? O seu perdão, que diz lá em Êxodo 22, Êxodo capítulo 20, versículo 2. E o Senhor começa mostrando ali a sua bondade, seu amor, a sua graça, e a liberdade que ele deu realmente para o povo de Israel, e acima de tudo a salvação para o povo de Israel. E isso aconteceu já na saída do Egito, e só então foi realmente oficializado quando Deus revelou a sua vontade ali no pé do Monte Sinai. Imagina você, o seu Israel, vendo, né, o seu líder Moisés, né, subindo assim aquela enorme montanha do Sinai para conversar com Deus. E eis que de repente ele nas alturas, né, ele caminhando ali num lugar íngreme, né, que é as montanhas do Sinai, e pela altura também eles passam a não enxergar mais. E o monte começa assim a fumegar, né? E todas as pessoas que ficaram ali no pé da montanha ficaram ansiosos, né, tensos ali, porque não sabiam o que estava acontecendo. E enquanto a montanha, ali no Sinai, no Monte Sinai, tremia, os corações dos israelitas foram tomados por uma grande ansiedade, medo e temor. Do alto ouviam-se soar as palavras de Deus que eles ouviam lá embaixo, com som assim de trovões e relâmpagos. E ao abrir o seu discurso sobre o decálogo, né, os 10 mandamentos, o Senhor declarou o que seria a constituição dessa nova nação eleita, Israel, no seu caráter revelado a todos no mundo. Já vimos que antes mesmo de promulgar os 10 mandamentos, Deus já havia provado a sua fidelidade ao povo de Israel através da observância do sábado, né? Onde eles paravam nesse dia, no 4º mandamento, muito antes da entrega oficial escrita por Deus às tábuas, eles já observavam esse 4º mandamento. Aliás, eles já sabiam de todos os mandamentos, porque eles eram falados assim verbalmente pelos sacerdotes e profetas, e como também por Moisés. O que o Senhor promulgou no Sinai sempre existiu, como está escrito aqui nas Escrituras, diz lá: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre, que está lá no Salmo 119, versículo 160. E assim a palavra-chave do decálogo é amor, como está lá em Romanos 13:10. E o apóstolo Paulo fala aqui que não era algo novo, mas a confirmação do que já havia escrito antes da fundação do mundo, de que o cumprimento da lei é o amor, como diz lá em Romanos 13:10. E assim o mandamento supremo é o amor maior expresso em 2 modos: amor a Deus, que está lá em Deuteronômio 6:5, e o amor ao próximo, Levítico 19:18. Os 4 primeiros mandamentos que estão assim nessa primeira tábua
de pedra é o nosso relacionamento, nossa intimidade com Deus. E os outros 6 mandamentos na segunda tábua de pedra é o nosso relacionamento com o próximo, com as demais pessoas. O soberano tutor de Israel precisava com urgência, o Deus tremendo e poderoso, ele precisava com urgência de educar o seu filho instável Israel. Por anos o povo havia esquecido as palavras do Senhor e o jugo da escravidão que ocorreu com eles no Egito, que o havia tornado cada vez mais incrédulo esse povo. E eles se uniram assim com coisas do Egito, na idolatria, pegaram seus costumes pagãos, e se não fosse a condição de cativos, de escravos ali no Egito, certamente eles escolheriam permanecer naquelas terras de pecado e se mantivessem nesse estado. O Decálogo começa com o princípio de honrar a Deus acima de tudo, com um amor assim vertical, para com Deus, e continua com respeito aos outros na horizontal, com as outras mais pessoas. E Deus declara os mandamentos escrevendo o seu próprio dedo dessa seguinte forma. O primeiro mandamento diz lá: não terá outros deuses diante de mim, que está lá em Êxodo 23, onde aqui o Senhor, ele é o único. É mostrado que ele é o único e Deus verdadeiro. Portanto, é que ele rege o universo, é que o criador e mantenedor do universo, de todas as coisas. E assim devemos honrá-lo, reverenciá-lo, a Deus somente o mais elevado em todas as situações da nossa vida. O segundo mandamento diz lá: não farás para ti imagem de escultura, que está lá em Êxodo 20, versículos 4 a 6. E aqui mostra que a verdadeira adoração, ela consiste em nós depositarmos a nossa fé somente nele, Deus, Criador de tudo. E devemos honrar e preservar a posição da exclusividade de Deus e jamais substituí-lo. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que está lá em Êxodo 27. O nome de Deus está diretamente associado ao que ele é, Criador e mantenedor. Reverenciar o nome de Deus e seu caráter é algo mais importante que devemos fazer. E não é falar, dizer o nome de Deus em vão, oh meu Deus, ou quando acontecem as coisas, não? Sim, você está falando o nome de Deus em vão quando você se diz um cristão e tem as atitudes de um mundano, fazendo coisas erradas, maltratando o seu próximo, vendo pornografia, bebendo, fazendo algazarras. Isso não é um cristão. Aí sim você está tomando o nome de Deus em vão. O quarto mandamento diz lá: lembra-te do dia de sábado para o santificar, que está lá em Êxodo 20, versículo 8 até 11, onde aqui mostra que o sábado ele foi estabelecido por causa do homem, das necessidades de descanso do homem. E o sábado ele foi criado lá no início do mundo, quando Deus criou todas as coisas, e no sexto dia ele parou, após a conclusão do sexto dia, e no sétimo ele descansou. E com isto, então, o sábado não foi criado na época dos judeus. Deus criou o sábado no sétimo dia. E assim como Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 até 20, onde o sábado ele é a marca, o sábado é um símbolo, o sábado é um sinal de Deus para todos nós. E já em Isaías 8,16 diz que sábado é o selo de Deus. E o quinto mandamento diz lá: honra teu pai e tua mãe, que está lá em Êxodo 20:12. Os pais são representantes de Deus na terra. E é um mandamento com a promessa para que tudo vá bem, que Deus diz para você respeitar seus pais,
que é esse quinto mandamento, e que também é uma promessa de Deus que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 2 até 3. O sexto mandamento diz: não matarás, que está lá em Êxodo 20, 13. Todos devem respeitar a vida que é dada por Deus para todos, e nós temos que respeitar o próximo com a sua vida, que é Deus que dá isso aí. Nunca foi o plano de Deus que a morte estivesse entre nós humanos. Foi o pecado que adentrou por causa do homem, trouxe a morte e trouxe essa consequência, né? Mas que no futuro Deus destruirá esse inimigo e dará uma vida eterna quando Jesus voltará por a sua segunda vez. O sétimo mandamento diz: não adulterarás, que está lá em Êxodo 20, 14. Aqui o matrimônio entre um homem e uma mulher somente. E é um dos símbolos da aliança do Senhor com a sua igreja, onde nós devemos respeitar o casamento, ser fiel, assim como ele, Jesus, permanece fiel a nós. E disso depende toda a nossa felicidade. O oitavo mandamento diz lá: não furtarás, que está lá em Êxodo 20, 15. Aqui é para nós respeitarmos aquilo que é dos outros, que não pertence a nós. Aquilo que os outros adquiriram com seu suor, com seu trabalho, jamais nós deveremos tomar ou furtar dessa pessoa. Ela adquiriu tudo isso através do seu trabalho, da honestidade. O nono mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, que está lá em Êxodo 20, 16. Deus nos criou para nós relacionarmos bem com o próximo, com as demais pessoas e uns aos outros, e devemos respeitar a reputação deles também, não fazendo fofocas, não levantar falso testemunho, injuriar essa pessoa. Devemos aprender a viver em comunidade, em paz, porque o céu será assim, de nós respeitarmos o próximo. E o décimo mandamento diz: não cobiçarás coisa alguma que pertence a teu próximo, está em Êxodo 20, 17. A cobiça era uma ferida aberta que corrói o corpo à medida que nós avançamos com os propósitos de Deus. E nós devemos cuidar com isto, porque isso faz parte do egoísmo, né? A cobiça, né? E foi o caso de Lúcifer, o Satanás, que cobiçou o lugar de Jesus no céu e de lá ele foi expulso. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Quando nós fazemos isso, obedecendo seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, nós ganharemos de Deus algo tremendo e poderoso que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a esse mundo, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições. Você estará no céu, você participará da grande boda do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja que somos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.